Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sabe quando a gente olha o edital, bate o olho em ética no serviço público e já pensa: nossa, mas isso é subjetivo demais, como é que estuda um negócio desses? Pois é, essa análise de hoje é exatamente para quem já teve esse pensamento. É isso mesmo. Muita gente boa acaba tropeçando nesse tema, achando que é só filosofia, que não tem certo e errado. Mas a realidade é outra, né? Para as bancas, a ética é um jogo com regras muito, mas muito claras. E a nossa missão aqui hoje é entregar o mapa da mina para gabaritar essa matéria de vez. E claro, para uma missão dessas, a gente precisa de um guia de primeira. Todo o nosso bate-papo de hoje é baseado no caderno de estudos do professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Especificamente, estamos falando do caderno 8. É um material cirúrgico que vai direto ao que interessa. Com a orientação do professor Lessa, a gente vai mirar exatamente naquilo que as bancas, principalmente a FGV, amam cobrar. Beleza, então vamos direto ao ponto com a pergunta, aquela que já derrubou muito candidato bom na prova. No serviço público, é suficiente só seguir a lei para ser considerado ético? Quer dizer, se uma coisa não é ilegal, então tá liberado? Essa aí é a casca de banana clássica. É muito comum confundir o campo do direito com o da ética. E, como o professor Lessa sempre ressalta, a resposta para essa pergunta é um sonoro e gigantesco não. Ser legal, pessoal, é o mínimo, é o chão. A conduta ética do servidor voa bem mais alto que isso. E para a gente conseguir entender por que o legal é tão diferente do ético, a gente precisa primeiro construir uma base bem forte. E o alicerce de tudo isso é entender a diferença entre duas palavrinhas que a gente usa no dia a dia como se fossem a mesma coisa: ética e moral. E dominar essa diferença não é só para fazer bonito numa prova discursiva, não. É a chave que vai abrir todas as outras portas para a gente entender o código de ética de verdade. Se a gente olhar aqui, a divisão fica bem clara. Vamos pensar assim: a ética é a ciência, a filosofia por trás do comportamento. Ela é mais teórica, busca princípios universais, permanentes, é o estudo do que é certo ou errado em qualquer lugar, em qualquer tempo. Já a moral não. A moral é a aplicação prática disso. São as regras do dia a dia de um grupo, de uma cultura, em um certo período. Por isso ela muda. O jeito mais fácil de gravar, e o professor Lessa sempre reforça isso, é pensar que a moral é o conjunto de regras e a ética é a gente pensando sobre o porquê dessas regras existirem. Tá, mas e por que isso é tão crucial para quem vai ser servidor público? Porque olha só, a moral de um lugar pode mudar, os governos mudam, as chefias mudam, mas a ética do serviço público tem uma estrela guia, um norte que nunca, jamais pode sair do lugar. E esse norte é o bem comum. Não interessa qual a tarefa, pode ser a coisa mais simples ou a mais complexa do mundo. A pergunta que o servidor tem que se fazer é: isso que eu estou fazendo agora, nesse momento, serve ao bem comum? Essa é a bússola que nunca falha. Ok, já entendemos a teoria. Agora, como é que essa ideia toda de ética vira algo concreto no dia a dia do serviço público? Bom, a resposta tem nome e número. Decreto 1171 de 94, o famoso Código de Ética do Servidor Público Federal. E um detalhe importante aqui: mesmo que o concurso seja para a esfera estadual ou municipal, os princípios desse decreto são a coluna vertebral de toda a administração pública no Brasil. É leitura obrigatória. E olha, cai de forma literal, viu? E aqui, bem na nossa frente, está a resposta definitiva para aquela primeira pergunta que a gente fez. O próprio código dá uma regra que vai muito, mas muito além da lei. Ele diz que a escolha de verdade do servidor, no dia a dia, não é entre o que é legal e o que é ilegal, e sim entre o que é honesto e o que é desonesto. E essa distinção, como o professor Lessa destaca, é fundamental. Sabe aquela brecha na lei? Aquela coisinha que tecnicamente não é crime, mas que todo mundo sabe que é errado? Então, para a ética pública, isso é uma falha gravíssima. O código tem alguns pilares que sustentam tudo. Dignidade, decoro e zelo são os valores supremos, a base de tudo. Depois vem a publicidade. A regra é a transparência total. Tudo tem que ser público para que a sociedade possa olhar, fiscalizar. O sigilo é a exceção da exceção, só em casos muito sérios de segurança nacional ou para defender a honra de alguém. E anota aí um ponto que as bancas adoram: a ausência injustificada. Faltar ao trabalho não é só um problema administrativo. Para o código, é um ato que joga a moral do serviço público lá para baixo. Agora vamos para a parte mais decoreba, aquela que as bancas adoram dar um copia e cola na prova. É a lista do que se deve fazer e do que jamais se pode fazer. Exatamente, é o que o código chama de deveres e vedações.
Isso aqui não tem muito para onde correr, tem que memorizar mesmo, porque é cobrado de forma literal. Olhando os deveres, a gente vê coisas que parecem óbvias, como ser pontual e não faltar, e outras mais sutis, como a cortesia. Tratar bem o cidadão não é favor, não é um extra, é uma obrigação do cargo. E atenção redobrada em 2 pontos aqui. Primeiro, nunca omitir a verdade, mesmo que seja para evitar uma dor de cabeça. E segundo, a questão do tempo. O código é muito claro. Atrasar a prestação de um serviço causa dano moral ao cidadão. Essa frase é fortíssima e as bancas adoram explorar isso. Agora, o que é proibido, terminantemente proibido? Usar o cargo para conseguir uma vantagem, claro. Deixar que a simpatia por alguém ou a antipatia influencie uma decisão? Isso simplesmente destrói o princípio da impessoalidade. E olha só a última vedação, que sempre causa um burburinho. Apresentar-se embriagado habitualmente, mesmo que seja fora do serviço. Ué, mas por quê? Porque a imagem do servidor se mistura com a imagem da instituição. O respeito pelo cargo não acaba quando o expediente termina. E isso nos leva direto para essa frase do código que é a resposta final para aquela pergunta. Mas e a minha vida pessoal? Importa? A resposta é um gigantesco sim. O código diz todas as letras. A vida privada pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Em bom português, o servidor público nunca tira o crachá por completo. As atitudes na vida privada refletem, sim, na imagem de agente público. Ok, já vimos as regras, os deveres, as proibições, mas e se alguém pisa na bola? Quem é o juiz desse jogo? Aí é que entra a comissão de ética. Ela existe para orientar e para fiscalizar. Só que a grande questão, e aqui mora uma das maiores armadilhas de prova sobre esse tema qual é o poder real de punição que essa comissão tem nas mãos? Pessoal, atenção máxima agora, porque essa é a pegadinha número 1 sobre o assunto. A FGV, então, nossa, ela ama cobrar isso aqui. Pode apostar. A prova vai jogar um monte de alternativa. Demissão, multa, suspensão. Só que a comissão de ética, de acordo com o decreto, só pode aplicar uma única penalidade. Uma só. Fica a pergunta no ar. Qual será? Apenas uma. E a resposta é a censura. Grave isso a fogo na memória. A única, repito, a única penalidade que a comissão de ética pode aplicar é a censura. É basicamente uma anotação, um puxão de orelha formal que fica lá nos registros do servidor. É isso. Ela não tem poder para demitir, nem para suspender, nem para multar. Essas outras punições existem, mas em outra esfera, a administrativa disciplinar, que segue outra lei, a 8.112. Na esfera da ética, a única sanção é a censura. Não dá para cair nessa. Certo. Já passamos por regras, deveres, proibições, punições. Ufa, pode parecer um monte de norma, um monte de coisa para decorar. Mas é fundamental a gente entender o porquê de tudo isso existir. Qual é a missão final por trás de cada uma dessas regras? O propósito é muito maior do que simplesmente bater o ponto e seguir o manual de instruções, né? E a resposta para essa pergunta cabe em uma só palavra: cidadania. Perfeito. Cidadania, como o professor Lessa define, é o exercício pleno dos nossos direitos. É quando aquele direito à saúde, à educação, à segurança, que está lá lindo na Constituição, se torna algo real, palpável na vida das pessoas. E é exatamente aí que o servidor público entra. Essa imagem aqui diz tudo. O servidor é a ponte. É ele que faz a conexão entre o Estado, que às vezes parece uma coisa tão distante, tão abstrata, e a população. É o servidor que lá na ponta entrega a saúde, a educação, a segurança. É ele quem transforma a lei no papel em cidadania de verdade. Essa é a grande missão. E, para a gente fechar, fica essa reflexão do material do professor Lessa, que na verdade resume tudo o que a gente conversou. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, nisso pensai. A ética não é só para decorar para a prova, é para ser vivida na função. E lembrando que este conteúdo foi produzido com base no material incrível do Projeto Alero Turdo, sempre com a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se essa nossa conversa aqui ajudou nos estudos, já sabe, né? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Assim o sistema avisa assim que o próximo resumo sair do forno. Ah, e se tiver algum assunto específico que queiram ver por aqui, é só deixar nos comentários. Até a próxima!